Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Vitória, que assim, foi ao mercado de transferências em busca de alguns nomes de peso para essa atual Série B, de olho na Série A do próximo ano. Só que assim, tem alguns jogadores que no caso foram especulados nesse ano na Série B, que acabou não avançando e que na minha opinião poderiam voltar a ser uma boa alternativa na próxima Série A. Algumas opções também que estão em reta final de contrato, ou seja, dependendo da classificação do Leão, pode até mesmo pensar em assinar algum pré-contrato com jogadores antes de ter conseguido o acesso, porque parece ser um pouco idiotice, mas é até mesmo uma antecipação em relação ao mercado, já que o clube, estando bem encaminhado, pode com certeza oferecer um salário um pouco mais alto para um jogador que chegar então a partir do próximo ano, algo que o Cruzeiro fez bastante, assinando um pré-contrato com alguns jogadores já de olho na Série A, quando era líder da Série B, ali depois da 26ª, 29ª rodada, quando a equipe já estava bem garantida. Então quero comentar também sobre isso. Antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos no Black Carter. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, com certeza ajuda bastante para nós continuar produzindo mais vídeos como esse e você receber sempre também as notícias atualizadas. Bom, um dos nomes que foram especulados nessa reta final da janela foi o lateral esquerdo Vitor Luiz, ele que tem uma situação interessante com o Curitiba, que é assim, ele não tem jogado com frequência e tem um contrato próximo do fim, ou seja, já é uma alternativa igual essa que eu falei no início do vídeo, de se pensar em assinar um pré-contrato com o jogador ainda nesse ano, pode deixar para resolver isso lá para o final mesmo, em setembro, outubro, novembro, e não por agora, até porque não tem muita definição se vai conseguir o acesso ou não, apesar de que já está bem encaminhado. 30 anos de idade, o lateral esquerdo que tem nessa atual temporada apenas 27 jogos pelo Curitiba e 2 gols marcados, não é um jogador que não tem sido utilizado, só que muitas das vezes entra no final das partidas, até que tem um número ok de jogos, só que poucos minutos realmente em campo, né? E assim, será que realmente seria uma boa a equipe do Curitiba renovar o seu contrato? Eu acho que não, e olha que a equipe está na zona de rebaixamento, não liberou ele agora porque segue sendo uma peça importante, mas pode ter esse status mudado para a temporada de 2024, é um jogador que eu ficaria de olho. Passagens pelo Palmeiras, pelo Botafogo, já teve 2 boas passagens pelo Botafogo, pelo Palmeiras também e no Ceará, onde jogou a Série A do ano passado em 45 jogos, marcou 4 gols na temporada passada, é um jogador que eu ficaria de olho, ainda mais nesse setor de lateral esquerdo, que era uma das prioridades para a Série B, acabou que não teve o avanço com o jogador, mas para o próximo ano é uma opção que eu realmente ficaria de olho. Bom, outro aqui é a respeito do Nicão, jogador que foi especulado no Vitória, no Curitiba e em alguns outros clubes da Série A e acabou mantendo a sua participação no Cruzeiro, jogador de 31 anos que entrou em campo nos últimos jogos pelo Cruzeiro, numa condição como reserva e não tem jogado muito bem. É um jogador que tem um contrato só até o final do ano com o Cruzeiro e um vínculo de mais uma temporada com o São Paulo, que é quem tem o seu passe, né? O jogador então tem 16 jogos na atual temporada, 2 gols marcados. Até a questão financeira não seria um grande impeditivo para o Vitória, que veio com força no mercado, até mesmo com uma condição financeira muito superior em relação aos outros times, muito por conta do crescimento do sócio-torcedor do clube, que a torcida foi fundamental para a janela de transferências do Vitória. Mas um jogador que pro ano que vem, numa Série A, seria mais viável ainda, tanto em questão do time estar jogando na primeira divisão, então esportivamente falando, quanto o Vitória poder oferecer um salário tranquilo para o jogador, na casa de 250, 300 mil, sem grandes sustos, como seria numa Série B. Então é um jogador que eu ficaria de olho, tem seus altos e baixos, não acho um atleta ruim, mas tem que ter o estilo de jogo certo para ele jogar, porque não é um meia de criação, é um ponta direita que não tem toda a velocidade do mundo, Então tem que ser um jogo um pouco mais cadenciado, um jogo ali que exija mais passes, mais cruzamentos, eu acho que ele pode se encaixar, mas de velocidade, contra-ataque, depende muito de como que vai encaixar o Nicão, camisa 10 do Cruzeiro, que no ano passado pelo São Paulo, 32 jogos, 4 gols e 4 assistências, muito diferente dos últimos anos no Atlético Paranaense, exemplo 2021, onde ele marcou 11 vezes e 12 assistências em uma só temporada. Bom, outro aqui que esse não foi especulado, mas uma opção daquelas que eu falo que seria uma alternativa para assinar um pré-contrato, que é a respeito do meio-campista Shailon, 26 anos, ex-São Paulo, ex-Goiás e está atualmente no Atlético Goianiense e vive uma ótima fase. O Vitória então busca um jogador para essa função de meio-campista, certamente conseguindo acesso para o ano que vem deve contratar um jogador e na minha opinião o Shailon seria essa alternativa, 26 anos no Atlético Goianiense desde o ano passado e tem contrato só até o final dessa temporada,
Um dos clubes que tentou a sua contratação foi o Cruzeiro, mas o Atlético não estava querendo liberá-lo, justamente por ser uma das principais peças do time nessa reta final da Série B. Então, até mesmo se fosse para pensar na Série B, não seria viável, né? Porque já estourou o limite de jogos, fora também que é um rival direto, mas para o ano que vem, para a Série A, já pode assinar um pré-contrato sem ter que pagar nada, né, para o Atlético, só para o jogador. No ano, 39 jogos, 8 gols e 10 assistências. Temporada passada já teve um ótimo desempenho pelo Dragão também, contando Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana e Campeonato Estadual. 55 vezes ele entrou em campo, marcou 12 gols e 4 assistências. Então, temporada passada de 16 participações em gols. Nesse ano já tem 18, então tende a ser a sua melhor temporada realmente na carreira. Nesse ano, jogador com passagens pelo São Paulo. Pelo São Paulo nunca foi um titular absoluto, mas entrou em campo até que muitas vezes, foram mais de 40 jogos quase, vestindo a camisa do São Paulo. Foi bem na Série A, tanto pelo Bahia, no rival em 2019, jogou 30 jogos, 5 gols e 3 assistências, e pelo Goiás em 2020, 26 partidas, 1 gol e 5 passes, fora a Série A muito boa dele também, pela equipe goiana no ano passado, que foi rebaixado muito mais porque o Atlético chegou umas quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana, foi por pouco nas duas competições que não avançou para a semifinal. Acabou deixando o Brasileirão de lado, por isso correu sérios riscos, né, realmente de ser rebaixado desde o início do ano, o que acabou se concretizando. Dando sequência aqui no vídeo, mais um a respeito do atacante Edu, que foi para o Curitiba e não tem agradado a torcida, tá? O centroavante de 30 anos que foi comprado por na casa de 600 mil reais, então até a questão financeira não seria um grande impeditivo, mas ele gostaria de jogar a Série A, o que tem acontecido pelo Curitiba, mas foram apenas 3 jogos, nenhum gol marcado até então, mas a grande questão é que a torcida do Coxa tem pegado bastante no pé do jogador, mesmo nos últimos jogos que a equipe vem de uma boa fase. Por quê? Porque o atacante parece estar realmente muito fora de forma, né, das últimas temporadas, e a torcida tem ficado na bronca do jogador, que também errou alguns gols, acho que no jogo contra o Botafogo, né, dentro da pequena área ele chuta ali, meio que caindo e erra um gol cara a cara. Então a torcida tem ficado muito pé atrás em relação ao atleta, e quem sabe não possa ser uma alternativa para o ano que vem. O vínculo dele com o Curitiba até o final de 2024, mas se ele não for muito bem para agora, não acho que faria tanto esforço assim para a manutenção do jogador, que vem de ótimas campanhas na Série B, pelo Brusque em 2021, 17 gols marcados, e pelo Cruzeiro na temporada passada, 22 gols em 48 jogos. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do Edu, se seria ou não uma alternativa, né? Atacante que foi especulado para a Série B e quem sabe não poderia ser uma alternativa, igual eu falei, somente para a Série A de 2024, caso a equipe do Vitória consiga esse acesso. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Apodi, jogador que tem sido reserva no Goiás, foi especulado nesse ano e não teria uma oportunidade melhor para o atleta voltar ao Vitória do que agora aos 36 anos e principalmente conseguir nessa volta para a Série A. Porque assim, pelo Goiás, longe de estar sendo reserva e não jogar nada, não, ele tem entrado em algumas partidas, mas não com protagonismo como tinha até o ano passado. Nesse ano, 28 partidas, 5 gols e 1 assistência. Teve alguns problemas físicos também, mas não tem sido tão utilizado assim. No último jogo que ele entrou, né, foi contra a equipe do Estudiantes, apenas 3 minutos na Sul-Americana, e antes disso também na derrota para o Curitiba em casa por 2-1, jogou 2 minutos apenas, e antes também contra o Vasco, contra o Red Bull Bragantino, jogando apenas 4 minutos. Realmente, desde quando chegou o novo treinador no Goiás, ele acabou jogando muito mais como reserva e alguns jogos ali da Sul-Americana. Nesse ano teve 28 partidas, ano passado 38 jogos, 4 gols e 2 assistências, e é um cara bem versátil, né? Mesmo tendo 36 anos, tem a sua principal característica a velocidade, e pode jogar tanto como lateral direito, como um defensor, quanto um ponta direita mesmo, e é interessante essa função de criação, né? Jogador que já jogou por vários times do futebol brasileiro, mais recentemente além do Goiás na Ponte Preta, CSA, Chapecoense, Sport, Ceará, onde ficou mais conhecido lá pela Chape, e vive um bom momento pelo Goiás, desde quando consegue o acesso para a Série A pela equipe em 2021, foi importante, 26 partidas, 4 gols e 2 assistências, e os números de gols dele são bem interessantes, né? São 14 gols marcados, 5 assistências até aqui, e jogou mais de 86 jogos com a camisa do Goiás. Realmente números bem interessantes nessa passagem do atleta. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do Apodi, se seria ou não uma opção interessante e viável para o Vitória, muito mais para o ano que vem, né? Porque certamente esses jogadores teriam um salário muito alto para a disputa da Série B. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Outras sugestões de vídeos que já trouxemos aqui no Black Card, tá
aparecendo aqui na tela para vocês. Clica lá, confere, tem essa playlist aqui ó, com mais de 100, 150 vídeos somente de notícias do Vitória, projeto de clube empresa, do Barradão, você poderia ter uma reforma, tudo aqui para vocês e os links aqui embaixo na descrição com as nossas redes sociais. Muito obrigado aí a todos que ficaram até aqui e até a próxima.